Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Adriana Couto e o meu canal é o Divertidamente Entretenimento. No vídeo de hoje eu vou falar de uma marca muito importante que é o episódio número 500, que passou no dia 24 de abril, na quinta-feira. E também é um dia especial para mim porque foi meu aniversário, então vamos lá, foi um dia especial para mim, um dia marcante para a série. Por ser um episódio de número 500, e eu tenho aqui um roteirinho para acompanhar, para não me perder nos meus comentários. Eventualmente eu faço a minha análise e bora para o que aconteceu nesse episódio. Então, o episódio começa com o homem ameaçando a Hira e o Orhun, né? A moça está atrás deles pedindo proteção e chega o segurança e o Erhan, né, ameaçando o rapaz, e ele foge. E eles vão, né, acalmar a moça. A Hira vai acalmar a moça e ela se chama Eilu. Então, numa outra cena, já dentro de casa, eles estão ali conversando e o Orhun, né, quer saber como que ela conhecia ele, né, como é que ela sabia dele, né, explicar um pouquinho aquela situação, quem que era aquele rapaz. E ela fala que ela é filha do homem que conviveu com o Orhun dentro da prisão, um senhor, né? Então ela é filha dele, só que ela cresceu com saudades do pai, porque ele foi preso quando ela tinha 10 anos, e ela viveu sob os cuidados de um parente ou uma parente, né? Enfim, não sei exatamente, mas que essa pessoa tratava ela muito mal, só dava pães secos para ela, jogava esses pães secos para ela comer, prendia ela e realmente ela passava por agressões, então ela era maltratada. E ela fugiu de casa, né, com a promessa de ir com esse homem, né, que ele se chama Yuxel, porque ele prometia mesmo uma vida boa para ela. E quando foi, né, que ela completou 18 anos, ela fugiu, né? E então, ele parecia realmente uma boa pessoa, mas depois ele se mostrou quem ele era, né? Ele começou também tratar ela com violência, e ela antes pensava que ele era a salvação dele, né? Por isso que ela fugiu com ele, mas ele se mostrou depois disso. Então ele torturou ela muito e ela só escapou no funeral do pai, né? Foi um momento que ela encontrou para ela fugir. E o pai tinha dito para ela que se ela precisasse de alguma coisa, que ela procurasse pelo Orhun. E então o Orhun disse que ela ficaria ali, né, sob a proteção dele, e ela falou: "Não, eu não vim aqui para isso", né? Tipo, ela não procurou o Orhun por conta dessa proteção e tudo mais, mas no desespero ela procurou para ele ajudar de alguma maneira, certo? Mas ela era um pouco orgulhosa, não queria muito essa ajuda. Então a Hira acalmou ela para que eles conversassem, né? E ele falou assim que ela não iria de jeito nenhum, porque ela estava sob a proteção dele, porque esse homem confiou ao Orhun, né, a proteção da filha. E eu queria já comentar aqui que esse senhor, né, ele realmente, só com a convivência dele com o Orhun na prisão, foi o suficiente para ele criar essa confiança em Orhun. Como o Orhun inspira realmente essa confiança, né, nas pessoas. Claro que com uma convivência de 6 anos dá para você conhecer alguém, né, mas é interessante como o Orhun consegue inspirar essa confiança nas pessoas, a ponto desse homem dizer para ela que ela procurasse pelo Orhun, né, se ela precisasse. E de fato foi o que ela fez, porque ela foi lá atrás do Orhun. E no momento seguinte, temos uma outra cena da Hira no escritório, com um olhar pensativo. Então chega o Orhun, abraça a Hira e ela comenta que, ouvindo tudo o que a Eilu falou, ela se lembrou dela mesma, né, do que ela viveu e tudo mais, e lembrou, né, de que ela estava sozinha, que ela teve que proteger a Sarah, que a Sarah cresceu sem um pai, né, assim como essa menina, né, que a Eilu, né, viveu isso. Então que a Sarah
poderia estar vivendo ainda tudo isso que essa Elu viveu, sem a presença do Orhun. Só que o Orhun já corta esse pensamento nebuloso da Hira, né? Dizendo para ela que não foi isso que aconteceu, que ele estava ali, né? Que eles estavam juntos, estavam em casa, ou seja, que o final dessa história foi diferente, não foi como essa moça viveu. E já numa seguinte cena, né, nós temos a Hira com a Elu e a Beirê na cozinha, e elas estão tipo conversando, né, que acalmando a moça, que ela pode ficar tranquila, se o Orhun prometeu protegê-la, que ele iria proteger. E ela falou, né, realmente, meu pai disse isso, né, que se o Orhun prometesse que que ele cumpriria essa promessa. E elas estavam tentando fazer com que a moça tomasse uma sopa, né, que ela se alimentasse. Então chega a Sarah ali na cozinha, né, pergunta quem é a moça, a Hira explica que é uma convidada, e a Hira apresenta a Sarah para a Elu. Então, a Sarah pergunta se ela tinha chorado, a Elu fala que estava um pouco triste, mas que já tinha passado. Então, a Sarah foi buscar o Pondes que ela precisava apresentar, né, mostrar a moça também para o Pondes. E a Hira explica que a Sarah também cresceu longe do pai, que estava na prisão, mas que agora eles estão juntos. Então ela quis trazer uma mensagem de esperança para a moça, porque ela falou assim, olha, coisas ruins podem acontecer na vida, mas se nós respiramos, sempre há esperança. Então, a Hira diz, né, que ela vai conseguir se livrar desse homem, e ela diz assim, espero. E a Hira fala, não, você vai conseguir isso. Então, a moça tá numa outra cena ali, mexendo a sopa, e a Beirê, ela oferece, né, para esquentar a sopa dela, porque já tinha esfriado, e a Sarah chega com o Pondes, né, e ela fala assim, olha, se você não terminar a sua refeição, o Pondes vai ficar muito triste. Então, ela coloca o Pondes perto do ouvido assim, diz, olha, ele diz que se você não comer, que a tristeza não vai embora. A Beirê diz para Sarah, né, para não ficar forçando a irmã, né, mas que ela iria aquecer a sopa. Então a Sarah pergunta assim, se ela gosta, né, do Pondes, né, também. E a moça diz que gostou dela e do Pondes. Então ela fala assim, olha, eu conto tudo pro Pondes quando eu tô chateada. E você, para quem que você conta? E ela fala que ela não tem ninguém para contar. Então a Sarah fala que para ela que ela também pode contar para o Pondes, e ela agradece a sugestão. Então, uma outra cena mostra a Fifi, né, deitada. Ela estava tentando dormir ou acordando, enfim. E ela se lembra, né, da visão que ela teve do jardineiro, da conversa, depois de procurar saber do jardineiro com a cozinheira, no jardim, com o de segurança, voltando e encontrando o vaso vazio, que ela achou que tinha colocado as flores que o jardineiro tinha colocado para ela, né, e se dando conta de que tudo ali era uma imaginação dela. Então ela se levanta um pouco, né, perturbada com isso, preocupada, e ela está para sair do quarto e vem a moça, né, procurando alguma coisa assim, e a Fifi sai do quarto e vê a moça, mas ela não tinha visto a moça ainda. Então ela pergunta assim, ela fala, eu tô aqui, a Hira e a senhora Hira e o senhor Orhun me acolheram. Então vem subindo a Hira, e a Fifi pergunta para a Hira fala, que você estava dormindo, por isso que você não tinha visto, né, essa moça. E aí a moça pergunta, né, onde que era o banheiro, a Hira indica, ela vai. E nisso a Fifi, né, preocupada com tudo isso, né, fica aliviada de saber que na verdade não era a moça ali, não era uma alucinação dela, mas ela volta, ela fala que tinha esquecido de tomar um remédio, ela volta para dentro do quarto
bem chateada, bem alterada, chorando de desespero, porque ela não sabia mais identificar se algo ali era real ou se era imaginário. Então a angústia da Afif é muito grande por conta disso. Numa nova cena, o Orhun tá ao telefone falando alguma conversa de negócios. Ele encerra a ligação, o Erhan entra, né, no escritório e o Orhun pergunta: e aí, você já tem alguma notícia do cara? Ele fala: olha, eu investiguei e essa Elu, né, o que ela disse é verdade. Ela realmente viveu com um parente até os 18 anos, depois fugiu. A mulher era idosa, morreu ano passado. E aí ele pergunta do Yüksel, e ele fala: olha, esse aí é um verdadeiro golpista, ele fugiu com a garota, eles viveram em cidades diferentes por 3 anos, ou seja, o cara vivia mudando de cidade por conta, né, de aplicar os golpes, então ele estava sempre se mudando, e que a ficha criminal dele era bem cheia e que ele já tinha até ido para a prisão. E aí o Orhun pergunta da moça, e ele fala que a moça não tem ficha criminal. Então, o Orhun fala: olha, se vocês acharam algum vestígio, e o Erhan fala: olha, nós estamos procurando nos endereços que você informou, também já falamos para a polícia, ou seja, todo cuidado já foi tomado. E o Orhun fala: olha, não importa em que buraco ele esteja, vocês vão encontrá-lo, né? E ele fala: sim, senhor. Sai do escritório. No mesmo tempo, a Hira está entrando, pergunta se já encontrou o rapaz, ele fala que não, e aí o Orhun pergunta como que ela estava, ela fala: olha, ela tá com fome, mas não come, não tem dinheiro, né, não tem um lugar para ficar, mas que por orgulho ela não fala nada, né, e o Orhun fala, né, que eles vão encontrar esse canalha, mas aí a Hira fala assim: olha, pode não ser suficiente, né, só isso, né, que ela precisa de um trabalho, precisa de uma casa. E aí o Orhun acaricia, né, o rosto da Hira e chama ela de esposa bondosa e compassiva. Então, que ele iria falar para o Erhan cuidar dessa história da casa. Então, a Hira tem uma ideia de que eles procurem uma casa onde o Kenan morava, que lá também tem a Ferihá, que poderia estar por perto. E ela fala para que eles olhem pessoalmente para isso. Então, o Orhun fala para ela que ela ok, né? Mas que ela não iria sozinha, que ele iria com ela, ele só iria terminar um trabalho rápido. E ela fala que está esperando por ele. Numa outra cena, a moça está ali sentada na cozinha, a Beirê está lavando, limpando uma panela, escapole a panela da mão dela, faz um barulho, a moça assusta. Então a cozinheira vai lá acalmar a moça, falando que ela não precisa se preocupar, nem ficar nervosa, porque ali ela está protegida e que bons dias estão à frente, né? Nisso, chega a Afif, pede por um chá para a cozinheira. A cozinheira menciona: e a propósito, jardineira, a Afif fala: não era importante, né? Porque, na verdade, aquela história não tinha acontecido, né? Era imaginação da Afif. Mas está chegando o Orhun e a Hira e ele fala: o jardineiro, né? Vocês já têm algum candidato? A Fifi fala: não, eu achei que vocês já tinham conseguido alguém, mas não é nada importante, né? Eu achei que vocês já tinham encontrado. Então ela fala que ela vai para a sala e a Hira fala para a moça, né? Para a Elu, que eles estão saindo. A Elu pede para eles não saírem. Então eles ficam assim, né, tipo: nossa, mas por que ela tá pedindo isso? Aí o Orhun fala: não, olha, você pode ficar tranquila, aqui você tá protegida, há seguranças lá fora, né? Então ela se acalma e eles saem. Então, numa outra cena, eles já estão a caminho, né, de ir para o bairro do Kenan, quando o telefone do Orhun toca pra... não, antes disso, né, eles estão aguardando o sinal se abrir. A Hira fala que tá um pouco enjoada, deve ser por causa da fome, e o Orhun fala: então será? Aí ela: não faça isso, por que não? A gente não devia estar pensando em outras coisas? Eu não tenho nada que pensar além de você, o Orhun fala para ela. O plano é bem claro, né? E para isso a gente não tem que perder tempo.
E não é só uma vez, né? Haver pelo menos mais duas a seguir. E então, ela fala para ele assim, o Rundemihanli, nós não devíamos ir um pouco mais devagar? Ele, muito pelo contrário, precisamos ser rápidos. Ela sorri para ele e o telefone toca, aí sim, é o Erhan informando o endereço que eles encontraram onde o cara está. Ele fala, o Orhun fala, nós estamos por perto, tô indo para lá, me manda o endereço. E então, ele fala para Hira pegar um táxi para ir para casa. Ela fala de jeito nenhum, que ela não ia deixar ele sozinho. Então, eles falam, né, não, nós vamos fazer isso, então, tipo, você fica, mas nós não vamos perder tempo. Aí, aliás, ela fala, né, que não, e ele fala, não, você vai, ela, não, nós não vamos perder tempo com isso. Então, tá bom, mas você vai esperar no carro. E então, ela confirma com a cabeça que, ok, né, tipo, vou esperar no carro, concorda com ele. Eles entram no acordo, então eles vão para o endereço indicado pelo Erhan. Eles chegam no endereço, o Orhun fala que ele trouxe ela só para não perder tempo, mas que ela não vai se mover para lugar nenhum. Aí ela fala para eles, não, pare, não vai, né? Espera o Erhan chegar, o homem tem uma arma, a gente avisa a polícia. E aí eu fico pensando, né? Falou a Hira sensata, porque imagina, o Orhun fica se colocando em risco, né? Mas enfim, ele fala, não se preocupe, não vai acontecer nada comigo. Ele sai do carro, né? O Orhun se acha infalível. Ó, vou resolver isso e já volto. Espere no carro. Então ele sai do carro, faz assim pra ela, tipo, ó, fica aí. Ele tá preocupado com ela, obviamente, né? Conhece a Hira preocupada, angustiada, já vem uma pergunta, mas se algo acontecer com ele? Então ela não consegue ficar ali, sai atrás dele, né? Sai do carro e vai atrás dele. E aí mostra o Orhun, né, procurando o endereço, acha o endereço de uma casa, tá olhando ali no quintal, ver se avista alguma coisa, e o rapaz vem andando pela rua. Quando ela avista o Orhun, ele foge. O Orhun vê, sai correndo atrás dele também, né? Fala para ele não correr, não fugir, mas ele sai correndo, então vira uma perseguição, o Orhun correndo atrás do rapaz, né? Aí de repente o Orhun vê uma opção de caminho, o rapaz sai correndo e ele vê um outro caminho, mas como se fosse cercar o rapaz. Então ele pega um outro caminho, o rapaz para de correr, tá ali ofegante, quando o Orhun surpreende ele por trás. E então eles começam uma luta de braço, de soco. O rapaz cai no chão e já levanta e aponta a arma para o Orhun. Então eles depois, né, se pegam ali, o Orhun medindo forças com o cara, né, e a Hira alcança os dois. Então ela vê a cena deles ali segurando, forçando com a arma na mão e de repente a arma dispara. E então acaba o episódio. Com esse suspense, a Hira já em lágrimas ali, tipo, o que aconteceu? Então esse é o final do episódio e terminamos aqui. No meu próximo vídeo eu venho comentar o que vem a seguir, seguido dessa cena. Obrigada por você que chegou até aqui. Deixa seu like, comente, compartilhe. E se você não está inscrito, se inscreva no meu canal para você ficar ciente das minhas próximas postagens. Obrigada!